Buenas, buenas, pessoal. Como anda todo mundo? Tudo bom? Hoje mais uma live aqui da Bonsai Mais. Hoje o tema é madeira morta com o mestre, o professor Alisson Rosso. A gente está dando sequência a uma série de lives que estamos fazendo aqui no Instagram. Depois essa live fica aqui no YouTube, então quem estiver vendo agora no YouTube tem uma playlist com várias outras lives, tá bom? A gente vai seguir depois de Alisson Rosso, a gente já tem Alexandre Coelho, Sérgio Nodera, Fernando Faria, Renato Bocabello, Felipe Dalorto, ou seja, tem uma turma bacana aí. Vamos começar logo daqui a pouco aos assuntos. Assim que Alisson entrar, a gente começa. Alisson, se já tiver entrado, por favor, já chama aí. Tá bom? Pessoal, o tema hoje é madeira morta, como todos sabem. Alisson, deixa eu ver se você entrou aqui. Fabiano, tudo bom, meu irmão? Tássio, Celso Freitas, olha a turma bacana aqui que tá chegando. Paulo Kruger, Tássio, Ver05, Uru Bonsai, meu irmão, parceiro. Foca, Luciano Carvalho, desculpa, meu irmão. Deixa eu ver aqui se eu acho o Alisson. Pessoal, hoje Alisson tá gentilmente cedendo o tempo dele, né? Ele tá na Alemanha nesse momento, ou seja, lá são 11 horas ou meia-noite. Então a gente não vai se estender muito, mas vai dar para aproveitar. Eu tenho umas perguntas, se der tempo aqui a gente abre também para esse bate-papo. O som tá bom, a imagem tá ok também, pessoal? Alguém pode me dizer se tá tudo certinho? Boa noite, Celso. Buenas, Paulo Kruger. Ainda nada de Alisson, vamos lá. Foca, tá ok aí? A imagem não, né, que não melhora, mas o som tá ok, meu irmão. Fabiano, me digam aí se tá tudo certinho. Opa, Fernanda Chueda, Mulheres do Bonsai. Tudo bom, Fernanda? Boa noite. Olha aí, tudo bonito, que bom. Logo o professor chega. Isso aí. Abimael Júnior, aniversariante aqui da noite em público, meu irmão. Parabéns pra você, velho. Você é um cara especial, humildade na alma aí, um bonsaísta de primeira. Parabéns aqui em público agora pra você. Abimael Júnior. Sim, desculpe, isso mesmo, Alisson estava numa aula. E Alisson estava numa aula, verdade. Acabou a aula e vai entrar aqui agora, ele tinha me dito. Tá? Alisson, coitado, tá aí agora meia-noite, eu acho. Lá e vai bater esse papo com a gente. Então vamos ser bem objetivos. Olha aí, Celso passou batido o aniversário do Abimael, é verdade. Fabiana Gestamento também. Olha aí, Foca dando os parabéns. Pessoal, vocês, só para informar, muita gente aqui eu vejo, eu conheço. Eu queria pedir uma força também, quem estiver vendo e puder aí acompanhar, dar uma força lá no canal do YouTube. Eu estou numa luta aí fazendo vídeo para as pessoas que estão iniciando, com dicas, com sugestões, com algumas técnicas mais básicas. Então quem puder, dá um pulinho lá, se inscreve. Que dá uma força aí, né? A ideia é continuar crescendo lá, o canal tá indo bem. E essas lives também, todas estão indo para o YouTube. Quem não conseguir ver por aqui, pode ir lá. Todas que nós já fizemos, com Tramujas, com Fabiano Costa, com o PP, com... deixa eu me lembrar mais, com Peter Calandrini, com Tramujas, enfim. Tem uma turma bacana que já tem uma playlist sobre essas lives que a gente vem fazendo. Mulheres no Bonsai também entrou aqui, ó, um canal muito bacana que eu vi nascer. Boa noite. Mulheres aí bonsaístas, se engajem, entrem nesse grupo para reforçar e fortalecer ainda mais a participação feminina no bonsai.
Estamos só aguardando aqui. Alisson. Pessoal, deixa eu passar a programação enquanto o Alisson não chega aqui das próximas lives, tá? Nós já tivemos PP, Peter Calandrini, Alisson Rosso, Tramujas, Fabiano Costa. A gente vai ter a próxima live com Alexandre Coelho sobre projeções e estilização. Então, uma live muito bacana para todo mundo. Alexandre Coelho é professor aqui da Escola Pernambucana de Bonsai e também um cara com uma visão incrível, que faz projetos de plantas assim de uma forma absurda, tá? Opa, voltou aí, né? Pequim, meu irmão, boa noite. Depois de Alexandre Coelho, eu tenho no dia 29 Sérgio Nodera, a gente vai bater um papo sobre vasos, cerâmicas, sobre esmalte, enfim, tudo sobre vaso. 13 de maio a gente tem Renato Bocabello, a gente vai tratar sobre jabuticabeira. Dia 20 de maio, Felipe Dalorto também já está fechado aqui com a gente, tá? Então vem uma turma muito bacana. Então peço mais uma vez, quem puder ir lá no canal do YouTube se inscrever, dar essa força, que todas essas lives estão e estarão lá. Ainda nada de Alisson, né? Deixa eu ver aqui se eu acho ele, mas não que eu tenha visto. Alisson. Opa, tá aqui sim, meu irmão. Vamos solicitar aqui. Opa, isso eu não vi. 76. Deixa eu ver se ele atende aqui agora. Agora, dando Alisson Rosso. Roosevelt Freire, o Amadoriano, filhotão de Cuteleiro. Tudo bom, meu irmão? Pedro Coelho PL, ó, será que é filho de Alexandre Coelho? Será? Tem muita gente aqui, minha gente. Desculpe. Carlos Aureliano também chegou. Ateliê Linha Guiar. Estou aguardando o Alisson Rosso. Mandei o convite aqui para ele. Charlie Menezes, Charley. Carlos Aureliano entrou 2 vezes. Deixa eu ver mais. Rodrigo Montano. Luiz Bonsai. Vamos ver lá. Guilherme Bonsai. Alisson Rosso não está conseguindo participar. Alisson, se você estiver aqui, envie o convite, eu vou te chamar mais uma vez. Opa, entrou aqui agora. Agora sim, vamos lá. Alisson, vou te mandar o convite, Alisson. Só um minuto. Deu uma travada aqui. Deixa eu desligar esse Wi-Fi. Opa. Desativar. Alisson, se você estiver vendo e puder, por favor. Deixa eu ver se eu botar aqui. Estou aqui agora no 4G, vamos ver se vai. Estão me vendo bem e ouvindo? Estou agora usando o 4G para ver se melhora. Chuva aqui tem. Opa! Entrou, acho que era. Buenas, meu querido. Buenas, tudo professor. Bem? Cara, saiu de uma aula para outra, hein? Me perdoa, a correria foi grande aqui e hoje eu tô com. Justo hoje, eu tive uns problemas técnicos aqui, cara, na aula também. Comecemos a aula aí com 15 minutos de atraso, né? Porque eu não estava conseguindo conectar, mas graças a Deus agora já deu boa. Maravilha. Nem se aperrei. Deu para tomar uma aguinha. Desculpa do fundo do coração pela demora aí, pessoal, mas não teve como. Nem se aperrei. Tá tudo tranquilo também. Eu vim correndo, eu estava no viveiro, ficar longe daqui. Tem chovido muito no Recife. Quando cheguei aqui, 15 minutos. São 30 quilômetros de onde eu estava, então. Mas enfim. Estamos aqui, eu sei que aí está muito tarde, Alisson. Eu quero te agradecer. Você acabou da aula e já são quase meia-noite. Enfim, você vai trabalhar. Isso,
meia-noite e 10 aqui agora. Pois é, então eu quero te agradecer muitíssimo esse tempo, ainda mais esse horário, tá bom? Imagina, meu E querido. ter aceito o convite, quando eu te liguei foi imediato, você aceitou, inclusive a gente debateu, propôs o tema, você mesmo. Estamos aqui, obrigado, tá? Maravilha, meu querido. Eu que agradeço pela oportunidade, fico realmente muito feliz de a gente poder participar junto, bater um papo junto dessa forma, principalmente sobre um tema importante e tão pouco falado, né? Isso, Em isso. lives e tal, eu vejo que as pessoas falam muito a respeito de outros assuntos, e esse é um assunto que fica meio de escanteio, assim, né? E é É, algo muito importante porque ele realmente tem a capacidade de trazer para o nosso desenho, trazer para a nossa planta, algumas características que são, além de reais, além de naturais, demonstram muito caráter para a planta, né? Muitas vezes é exatamente o que torna ela uma planta diferenciada. Então, muito obrigado pelo convite e ainda mais pelo tema, né? vamos lá, vamos lá. Eu que agradeço a você, Alisson. Vamos lá por conta da sua hora aí, cara. Eu quero ir direto. Pessoal, Não, então, quem tranquilo. puder, compartilha, manda aí para a gente ter uma live movimentada, prestigiar o tempo aí da dedicação de É Alisson. água, tá, pessoal? Só para é água, tá? Na Alemanha, com a caneca dessa, pô. É, não, mas eu sempre boto, porque senão eu tomo muita água durante a aula, né? E se não for copinho de meio litro, assim, não resolve. Pois é, boa. Alisson, vamos lá, cara. Tem algumas perguntas que eu já fiz. Se der tempo, a gente responde o pessoal aí, mas é um bate-papo livre, como eu te falei. Eu queria que a gente Maravilha. começasse aí bem numa visão geral. O que é a madeira morta no bonsai? O que ela representa no bonsai? Certo. Em uma planta, em um bonsai, Alisson? Bom, o que é, na verdade, a madeira morta, né? Como o próprio nome já diz, é um pedaço de madeira que morreu, né? Um pedaço da nossa planta que morreu ou de forma natural, ou a gente fez com que isso acontecesse, né? Mas o processo, na verdade, da morte de madeira é algo que se dá na natureza. Então, é algo completamente coerente para a gente trazer isso para dentro do nosso bonsai. Claro que existem casos e casos, né? E nós vamos comentar aqui também a respeito deles, né? Quando uma madeira é conveniente numa planta, quando não é, enfim. Mas isso é um processo natural, acontece porque muitas vezes essa planta ela pode ter sido atacada, né, por alguns bichos, fungos, bactérias, essas coisas que morreu aí uma parte da planta. Outras vezes essa planta foi acometida por um vendaval muito forte, né, passou por uma tempestade, também quebrou aí galhos, raio que rachou um pedaço do tronco, enfim. Existe uma série de situações naturais que fazem com que a madeira morta aconteça na natureza. O que a gente faz é transportar isso para dentro do nosso bonsai, porque o bonsai nada mais é do que um pedaço da natureza, né? Então, tudo aquilo que a gente puder colocar como característica natural dentro de um determinado desenho, dentro de uma determinada espécie, só vem a enriquecer o nosso trabalho. Isso, muito Então, bom. a madeira morta, basicamente, ela se dá dessa forma, né? Por esses processos. Então, é algo realmente muito bom que a gente consiga trazer para dentro da planta por um fato também muito interessante. Eu sempre digo que o bonsai, para mim, é a maior escola de vida que a gente pode ter. Se a gente começar a observar a fundo, tudo o que acontece com relação ao nosso bonsai, nós podemos tranquilamente comparar com a nossa vida. Uma pergunta: vocês acham que é mais fácil uma criança de 5 anos ter muitas cicatrizes? Ou vocês acham que é mais fácil encontrar muitas cicatrizes numa pessoa de 80, 90 anos? Textura de pele também, não é? Exatamente. Então,
a madeira morta nada mais é do que parte da história da planta, né? E quanto mais tempo uma planta vive, maior a probabilidade de ela já ter passado por alguma dessas situações, ou por um ataque de alguma peste, ou por algum vendaval, por algum raio, enfim. Uma planta que viveu 80, 100, 200 anos, durante esse tempo, ela certamente passou por todas essas situações, né? Mas uma planta jovem de 4, 5 anos, às vezes não passou por isso. Então, quando a gente aporta um trabalho de madeira morta numa planta, isso também significa que a gente está dando caráter, está dando personalidade e está dando para essa planta sinônimo de velhice, está aportando um pouco de senilidade para ela. Representando a realidade da natureza, buscando essa representação, na verdade. Exatamente, exatamente, buscando essa representação. Pô, que analogia fantástica, gostei. Muito bacana, Alisson. Eu uso muitos exemplos assim nas minhas aulas, porque fica uma maneira muito fácil de a gente aprender quando a gente associa com algo que a gente conhece, né? E outro ponto interessante com relação à madeira morta, né? Por exemplo, falando mais uma vez, a prova de que existe uma ligação muito forte entre nós e as plantas, é que para a gente entender um pouco mais da madeira morta, também é importante que a gente saiba como é que funciona o fluxo de seiva, né? Xilema, floema, fluxo de seiva bruta, elaborado e tal. Tudo isso a gente também pode trazer para o nosso próprio organismo quando a gente transforma essas duas coisas em veias e artérias. Cada uma tem o seu papel. Desculpa, posso interromper? A gente, inclusive, claro. Isso foi um assunto que hoje nós debatemos, inclusive, né, sobre essa parte da fisiologia da planta. Se você me permite, eu gostaria só de a gente, antes de a gente entrar nessa parte, eu sei que você tem um tempo limitado, eu tentar seguir um cronograma vamos embora. Que não atrapalhe tua lógica. Tá? Não, vamos embora. Antes de a gente entrar na fisiologia, eu queria ver assim. Então, madeira morta, você deu um exemplo maravilhoso sobre essa representação e sobre essa analogia da idade com o ser humano. Mas aí, madeira morta, a gente tem na planta vários exemplos de colocar, ou de ver, de visualizar, ou de criar essa madeira morta. Que aí foi outro assunto que nós debatemos. Você tem o gin, tem o shari, tem o uro, tem tanuki, todos são trabalhos. São ações que a gente faz para colocar na planta e que mexem com isso de madeira morta também, né? Sem especificar detalhadamente cada um, não é? Sim, exatamente, né? Existem vários trabalhos de madeira morta que são feitos, cada um tem uma finalidade, cada um é importante ser colocado em um determinado ponto da planta, né? Para que exista uma sintonia entre os elementos da planta. A madeira morta é apenas um dos elementos da planta, então ela precisa estar em sintonia, ela precisa estar em harmonia com todo o restante do conjunto, né? E aí vem um dos critérios de escolha que a gente tem para saber se é interessante a gente fazer um gin, se é interessante a gente abrir um shari, se é interessante a gente fazer um uro, se vai transformar aquilo num algo mais dramático assim, transformar num sabamike. Então essas questões são analisadas de acordo com a estrutura da planta, né? Porque não é toda planta que fica bom um determinado trabalho. Então, quando a gente vai falar de tropicais, quando a gente vai falar de coníferas, são espécies que pedem trabalhos diferentes de madeira morta, né? Então, é importante a gente entender esses trabalhos, de que forma eles são feitos, aonde eles são empregados, o que eles representam, o que eles querem dizer naquela planta, se aquilo é coerente ou não, se aquilo aconteceria na natureza ou não, né? Para a gente saber se realmente fica, para a gente saber que se fica bonito ou não. Claro que a gente não pode... da natureza natural, né? Sim, mas a gente jamais pode se esquecer que o bonsai, ele não é apenas uma representação da natureza, ele também é uma arte, ele é um processo artístico, né? E muitas vezes a gente altera um pouquinho a condição natural em virtude de ficar aquilo artisticamente ficar melhor representado.
Então, não é porque existe na natureza que a gente obrigatoriamente tem que colocar na nossa planta, né? Nem tudo que existe na natureza é lindo, maravilhoso. O que a gente busca é justamente, por isso, né, a transformação em arte, porque é um melhoramento da natureza, é o aperfeiçoamento de tudo aquilo que a natureza nos proporciona. E a madeira morta entra dentro desse contexto, sem dúvida nenhuma. Bom, Alisson, eu costumo e respeito a qualquer e toda pessoa que vá assistir essas lives, independente do nível de experiência e de conhecimento, que a gente possa passar o conhecimento do básico até algo mais Sem dúvida, avançado, né? Eu queria sem então que você dúvida. desse umas explicações rápidas desses tipos visuais na madeira de aplicação, dessas variações de madeira morta que a gente disse. O chare, que é o rasgo lá do tronco, o uro, que é o Uhum, furinho do passarinho, enfim. Para quem esteja vendo isso, possa entender do que você está explicando e do que você vai falar. certo. Bom, eu vou aproveitar então para mostrar aqui, acho Ótimo, que vai ficar mais simples, né? perfeito, É, Alisson. eu peguei algumas coisinhas pequenininhas aqui, porque como o meu espaço aqui é muito pequeno, eu não consigo colocar plantas grandes aqui e ter espaço para mostrar elas e tal, né? Claro. Então eu peguei plantas pequenas. Nós temos aqui, por exemplo, ó, esse é Deixa eu tirar os um comentários, Alisson. Só um minuto, pessoal, me desculpe, Paulo. Vamos lá. Pronto. tá? Então isso aqui é um junípero, né? É uma sabina negra. É um junípero muito comum na Espanha, tá? Um junípero muito bom de trabalhar. E aqui a gente vê dois trabalhos básicos de madeira morta, né? Essa planta ela foi estilizada num workshop de estilização que eu dei no ano passado. É um workshop online também, mas funciona dessa forma, né? Nós vamos batendo papo, eu vou explicando tudo e vou mostrando, vou fazendo na hora, mostrando 100% como é que se faz, e explicando os porquês, claro, né? Mas aqui, então, nós temos um galho que foi transformado num DIN, e nós temos aqui um outro galho que eu transformei num DIN ontem, porque ele estava aqui um pouco ainda preservando a massa verde, né? Ainda tem muito galho que vai sair dessa planta, mas por enquanto a preservação de massa verde é importante para a recuperação da planta. Depois a gente vai diminuindo ela aos poucos e trabalhando as coisas com paciência do jeito que tem que ser, tá? Mas por que eu peguei essa planta aqui? Bom, aqui nós temos dois pontos importantes da planta, né? Aqui a gente vai ver, nós temos dois DINs. O DIN, o que é, pessoal? O DIN é quando a gente pega um galho e a gente descasca todo esse galho, né? A gente vai matar esse galho, porque a partir do momento que não existe mais fluxo de seiva, não existe mais a casca, a grosso modo ali, não vai mais existir o fluxo de seiva. Quando não existe mais o fluxo de seiva, aquela parte da planta morre. Perfeito. Então, quando isso acontece em um galho, a gente chama de DIN, tá? Então, o DIN é um galho que a gente retirou a casca, né? Matou ele, ou ele já estava morto, mas ele continua sendo um galho, né? A partir do momento que ele entra no tronco da planta, ele já se transforma em um chare. O chare, o que é? É quando a gente pega a casca da planta e retira do tronco, não mais apenas do galho, como nesse caso aqui. Aqui eu tenho um galho, aqui eu tenho outro. Mas aqui eu tenho uma linha, uma parte do tronco. Então, quando ele entra no tronco, ele já se transforma num chare. Aqui também, né? Aqui eu tenho apenas um chare, porque aqui eu não tenho nenhum galho, eu apenas tenho um galinho que quebrou aqui, e aí ele matou, né? Na verdade, isso foi feito, mas a ideia é simular com que esse galho aqui, quando morreu, né? Ele morreu por algo que aconteceu aqui nesse veio, como o veio todo secou, o galho onde esse veio conduzia a seiva, acabou morrendo também. Então aqui nós temos nessa planta dois trabalhos de madeira morta. Nós temos o DIN e nós temos o chare. Tá? Agora, por que eles foram aplicados dessa forma e nessa parte? Primeiro, o chare aqui ele vem realçar essa curvatura forte que a planta tem. Né? A planta ela tem uma arrancada para um lado e depois ela volta rapidamente para o outro. Então, para
para realçar essa curva, para dar mais dramaticidade nesse ponto, eu abri esse share. Por que que ele ajuda a realçar? Porque ele vai ter aqui uma diferença de tonalidade que vai desde o mais claro, onde está na madeira morta, até o mais escuro, onde está a casca da planta. Então eu consigo ver aquela curva com muito mais facilidade. Se eu não tivesse nada aqui, qualquer elemento que eu tenha aqui que escureça um pouco essa área, já tira a minha visão dessa curva. Então, uma das maneiras de a gente realçar isso é abrindo um share dessa forma. Por isso que eu coloquei esse share aqui e aqui atrás também, né? Aqui, por conta da representatividade desse galho, que é algo que faria total sentido, a ideia dessa planta é um varrido pelo vento, né? Mas não um varrido pelo vento tradicional, um varrido pelo vento onde a planta realmente foi empurrada a crescer naquela condição. E por isso nós temos o trabalho de madeira morta basicamente em um lado mais da planta, e daqui para frente começa a massa verde. Por um sentido lógico, vamos falar da aplicação específica, né? Vamos falar da aplicação específica desse trabalho de madeira morta. Se nós temos uma incidência de vento, né, de lá para cá, qual é a tendência de os galhos, qual é a probabilidade dos galhos secarem mais? Nessa região ou nessa região aqui? Nessa região aqui. Né? Claro. Exatamente. Então essa região aqui, ela é muito mais açoitada pelo vento. Ela é muito mais castigada. Toda a brotação que nasce seca com muito mais facilidade. Então, quando a planta tem algum galho que começa a brotar e morrer, brotar e morrer, brotar e morrer, vai chegar um ponto que aquele galho ele não tem mais força para continuar. E ele acaba morrendo. Então, esses galhos aqui, né, representam isso. Por isso, o posicionamento do DIN nessas áreas aqui. E daqui para frente, então, começa a vir a massa verde de forma mais leve, e aí aqui a forma um pouco mais acentuada. Porque aqui ainda a planta é açoitada um pouco pelo vento, e aí aqui, nessa zona aqui, é onde ela encontra a zona de conforto dela, digamos assim, para o desenvolvimento, né? Então, esse é um desenho bem natural, tem que aramar, depois ainda terminar, né? Mas eu só posicionei basicamente os galhos e agora estou reduzindo um pouco a massa verde para depois fazer, até chegar na parte do refinamento ainda vai demorar bastante. Esse ano ela também vai ser transplantada já para um vaso de treinamento. Mas o básico era para vocês entenderem o que era um DIN, o que era um share, a forma com que ele foi aplicado na planta e o porquê que ele foi aplicado ali. Ótimo. E aí a gente ainda tem o Uro, o Tanuki, e você falou um outro que eu confesso que eu não sei o nome, não sei o que é. Sabamike. Sabamike, já tá aqui. O Uro é o velho casinha lá do pica-pau, buraquinho na árvore, né? Fica lá na retirada Isso do galho. mesmo. Ó, tem uma planta que eu fiz uma boa poda estrutural nela agora, mas, né, essa pequenininha aqui, ó. Mas ela tem um uro muito bonito. Olha aqui. Você chega a controlar isso para que ela não feche, Alisson? Essa cicatrização? Sim. Sim. O que eu faço? Quando eu vejo que está fechando demais, eu vou ali e abro ela um pouco de novo. Boa, entendi. Tá? Ou seja, é um trabalho intencional. Aí ela sempre vai... Sim. Sim, porque eu gosto muito dele. A característica dele é 100% natural. Olha que coisa linda que é esse uro. Totalmente. Né? E é difícil de a gente ver uros dessa forma. Muito tá? Já bem cicatrizado, já muito bonito. Eu gosto muito desse detalhe dessa planta aqui. Muito então bom. Esse é o uro, né? Esse pode ser empregado. Isso foi, desculpa te interromper, isso foi a retirada de um galho ou foi feito também inicialmente? É possível se fazer um uro? Sim, isso foi troca e... Claro, mas isso foi a retirada de um galho. Porém, como eu não queria a cicatrização,
eu queria que fosse que realmente se criasse um uro ali. O que que eu fiz? Então eu cavei ele um pouco mais fundo, né? Tu cava ele um pouco mais fundo, porque aí quando o lábio de cicatrização vem, ele não vai ter uma base plana para encontrar o outro lado. Se ele está mais fundo, o que ele vai começar a fazer é isso aqui, entrar. Então, o processo de fechamento dele, primeiro que demora muito mais, né? E segundo que fica uma característica muito mais natural, fica mais bonito. Ótimo, perfeito. E o Sabamic e o Tá? Tanuki, né? Isso. Inclusive, Ó, pessoal, eu hoje até perguntei a Alisson sobre o Tanuki, né? Se o Tanuki era nossa madeira morta em japonês, e não, é até o nome de um animal. Depois conta isso aí também, Alisson. depois já vou explicar direitinho o que É é muito tanuki para o legal. pessoal não confundir, É. né? Ó, isso aqui então esse aqui já tem, essa planta aqui já tem praticamente tudo, né? Ela tem aqui o shari, perdão, tem aqui o jin, né? Tem aqui shari ela não tem, tá? Por que que ela não tem shari se aqui entrou no tronco? Porque isso aqui já foi muito comido, já está desgastado, já está apodrecido. Então isso já se transformou num sabamic. Olha aqui que detalhe lindo isso aqui. É a foto que Tá? ele é vazado, né? Chega a vazar mesmo, é furado. Ele é vazado, vazado. Sim, certo. Tô vendo. Dá para ver Tá? agora. Ela tem vários pontos, vazados e depois eu vou trabalhar mais essa parte daqui, né? Então Que seria está um faltando chale, ainda. um Mas chale nada. eu deixei essa planta assim pelo seguinte: quando eu comprei essa planta, ela já tinha parte do trabalho feito, né? Eu refinei um pouco mais o trabalho, deixei ela ali já faz 2 anos. E agora já chegou na hora de fazer uma limpeza e dar mais uma refinada nesse trabalho. Por que que eu deixei ela sem fazer a limpeza? Justamente para a gente poder mostrar aqui na live, né? Vocês podem ver que a madeira dela já não está mais esbranquiçada. E aqui, ó, eu já tenho É isso uns aqui, Alisson. escuros, né? Isso mesmo. Isso é Essa do teu é essa Instagram, parte né? aqui, ó. Essa é essa parte aqui, ó. Ó, Ah, deixa eu ver se tem mais. essa Vamos lá. foto, Não, aqui é a live. tá? Tem uma foto dessa aqui também. Tem Deixa eu uma achar. foto dessa parte. Pode seguir aí, eu vou catar aqui, desculpa, deixa Tá? eu virar aqui para mim. Então, isso aqui é um sabamic, é uma coisa que já rachou o tronco, que é uma cicatriz muito mais forte, né? Entendi. Tá? Opa, Essa é uma oliveira, então é uma planta que esse tipo de trabalho passa muito bem, porque ela tem uma madeira muito dura, uma madeira que aguenta muito tempo, né? e tem E fica muito natural na muito, natureza, né? Também. muito, tá? E fica muito bonito. O Tanuki, gente, infelizmente, eu tenho um Tanuki muito legal, mas infelizmente tá lá na chácara, tá como é que eu vou dizer? Ele tá plantado no quintal. Ele tá, porque o que que é o Tanuki, né? Para vocês entenderem o porquê. Essa planta tava num vaso, eu fiz, botei no vaso, bonito. Ficou lindo, mas eu resolvi tirar ela e botar lá para melhorar algumas características dela, tá? Para ela acelerar um pouquinho o processo de crescimento. Ela não está plantada no chão, ela está dentro de um vaso completamente vazado, que aqui a gente usa muito. Ao invés do escorredor de macarrão, eu uso muito os vasos que se usa para plantas de lago, né? Para plantas aquáticas. É aqueles vasos todo furado, ele tem bem mais furos do que um escorredor, né? Então eu uso aqueles vasos, é bom porque o tamanho dos furos deles já não precisa botar tela, não precisa proteger com nada, a própria granulometria que eu uso já é o suficiente. Então tá lá dentro desse vaso e colocado no chão para ele desenvolver. Mas o que que é o tanuki, na verdade, né? Para vocês entenderem e principalmente para entender o porquê que ele é usado no bonsai para denominar
essa técnica. O tanuki, na verdade, é uma técnica, né? Não é um trabalho de madeira morta em si, é uma técnica que a gente usa. O tanuki, gente, é um animal que faz parte, digamos assim, ele é como se fosse um animal mitológico, né? Da, mitológico não, perdão, místico, tá? Na cultura japonesa, porque dizem que o tanuki ele tem capacidade de se transformar em algo que ele não é, inclusive de adquirir formas humanas. Por conta disso, bom, muito tempo atrás, né, se eu não me engano, foi logo depois das guerras e bombas e tal, muita gente perdeu. Esse aí é o tanuki, ó. Esse aí é o tanuki. Parece nosso guaxinim, né? Não, mas não é. É esse aí, ó. É Bom, esse aí mesmo. Esse aí é o bichinho. Tá? Inclusive, muitas casas japonesas eles usam como decoração, né? Na entrada das casas e tal. Mas da onde é que veio o tanuki? O que aconteceu é que muitos colecionadores japoneses na época perderam as suas plantas, principalmente porque não tinham ainda o domínio na época para trabalhar os grandes juníperos e tal, muitos de amadores e muita coisa acabou morrendo, né? E plantas já de muitos anos de cultivo também acabaram morrendo por algumas condições. Como isso era algo muito valioso, né? Principalmente em termos sentimentais, algo muito valioso para ser jogado fora. Então eles queriam reaproveitar aquilo ali de alguma forma. O que eles fizeram? Eles começaram a fusionar a parte morta com uma parte viva. O que é comum de a gente ver nos juníperos? Né? A gente está falando aqui madeira morta no junípero e tal, isso e aquilo. O que foi feito? Então, a gente foi pego uma parte que já estava morta e foi acoplado a essa parte uma planta viva, normal, certo? E as duas começaram a crescer. As duas não, né? Perdão. Uma começou a crescer colada na outra, até chegar a um ponto que elas fusionam. Por que elas fusionam? Porque a maneira com que o tanuki é feito permite com que essa planta fique, digamos, presa, essa planta viva, fique, digamos, presa dentro da madeira morta até que ela cole, né? Porque a gente faz um canal na parte morta, coloca a parte viva dentro e deixa ela crescer ali. Com o crescimento, ela pressiona aquela parte e aí ela fica ali, ela não se desgruda mais. Como a raiz E no observa, né, Japão, que agarra. exato. E no Japão existem tanukas já tão velhos e tão bem trabalhados que hoje é praticamente impossível já de distinguir se ele é um tanuki ou se aquela madeira realmente faz parte daquela planta. E essa Tá? madeira não necessariamente é da própria planta ou até da mesma espécie. Pode ser uma madeira morta qualquer, Alisson. Não, o ideal é que seja da própria espécie. Esse é o ideal, tá? Justamente para representar para trazer mais esse realismo, né? Porque as madeiras, elas têm texturas diferentes, elas têm durezas diferentes, sabe? Então, tem algumas, por exemplo, se você pegar um junípero, né? E colocar ele numa madeira de pinheiro, já não vai ficar muito bom, porque as características dessas madeiras são diferentes. Agora, se tu pegar um junípero Itoigawa e botar num outro junípero, não tem problema nenhum, Até né? Porque são enxerga. juníperos, né? Vai ficar bom. Agora, e a maioria das espécies que são usadas para fazer tanuki são juníperos, tá? São juníperos, a grande maioria dos tanuks são de juníperos. Primeiro, por uma condição específica. Nesses juníperos é muito comum de a gente ter trabalhos de madeira morta na natureza. Então, é algo que justifica acoplar uma parte morta numa parte viva. Né? Diferente se a gente fosse pegar um ficus, por exemplo. Certo. Né? Se a gente pegar e for fazer um tanuki de ficus, né? Juntar aí uma madeira de qualquer outra planta
e acoplar um ficus nele para que o ficus cresça e tal, e fica com aquela parte morta. Isso é uma coisa incoerente, por quê? Porque a madeira do ficus tem uma textura e uma condição, um comportamento completamente diferente de outras madeiras. A madeira do ficus, ela é uma madeira muito macia, muito mole e muito suscetível à podridão. Sim. Né? Então, ela é uma madeira que, mesmo que quebrasse um galho, que descascasse, que não brotasse mais isso e aquilo, ela é uma madeira que não aguentaria muito tempo. Ela vai aguentar durante um tempo, claro, né? Mas ela vai apodrecer com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Pois é. Aí a Então, gente chega num ponto exatamente, já saiu essa pergunta aqui de Nelson, mas estava já na pauta. Em todos esses trabalhos de madeira morta, a gente precisa o seguinte: a partir do momento que um ser vivo, como uma planta, morre a parte que for, a partir dali ela está entrando em decomposição. Então é preciso que se tenha algum tipo de trabalho para preservar. E aí eu queria tratar sobre isso. Tem a queima, tem paraloide, tem corda sulfocáustica. Como é que você trabalha isso, essa preservação da madeira, né, quando você faz isso? Cara, a preservação da madeira, eu particularmente trato só com calda sulfocáustica. Em alguns casos, eu uso ela tonalizada com um pouco de nanquim, de acordo com a coloração que eu quero. Né? Porque eu, particularmente, não gosto muito daquela cor esbranquiçada, como tá nessa planta aqui, ó. Essa tá assim porque eu passei ontem, tá? Ó, nessa aqui, ela ainda tá muito forte. Claro que daqui um tempo ela já vai diminuir bastante, né? E nos juníperos também fica legal, porque ela realça com a casca. A hora que fizer a limpeza dessa planta, que fizer a limpeza da casca do junípero, que ele fica mais avermelhado, né? Então isso destaca muito com o branco dessa madeira, fica algo muito bonito. Mas mas tu podes ver que existe uma diferença boa de coloração entre essa madeira aqui e essa madeira morta aqui. Tá vendo? Muito. Tá? Dá para ver claramente. Porque nessa planta aqui, se eu deixar algo muito claro, já não vai ficar muito bonito. Eu, particularmente, não gosto muito. Né? Principalmente por conta da textura da casca dela e tal. Então, isso aqui foi tonalizado com o nanquim. Né? Essa cauda que eu passei aqui. Isso já faz tempo que está aqui. Agora eu preciso limpar ela toda e passar isso de novo. Mas quando tu usa o trabalho de madeira morta em plantas que tem isso na natureza, o teu trabalho de cuidar dessa madeira morta é muito menor. Por isso que é importante a gente usar os trabalhos corretos de acordo com as espécies. Porque tem espécies que o trabalho não vai ser de DIN, mas vai ser de um uro, vai ser de um savamique, né? Aí esses sim precisam ter muito mais cuidados, porque ali a facilidade de podridão é muito maior. Então ali a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Nesses casos, eu tonalizo até um pouco mais de nanquim para deixar ele bem escuro mesmo, porque se tu vai fazer um trabalho onde tu vai pegar uma parte que vai para dentro da planta, é interessante que aquela parte seja mais escura. Quando tu olha uma planta na natureza, que tu vê que ela tem uma parte de podridão e tudo, aonde ela entra mais na madeira, onde é mais escuro, onde é mais úmido, ele apodrece mais e a podridão escurece aquela parte. Então, muitas vezes essas diferenças de tonalizantes que a gente usa, eles dão uma característica muito mais real para a planta. A ideia é que a pessoa olhe e pense, pá, tá apodrecendo ali dentro. Mas na verdade não tá, a madeira tá tratada, tá cuidada, bonitinha, né? Bate menos luz, né, Alisson? O buraco mais profundo. Pessoal, alguém está comentando, minha esposa falou aqui também, que a minha voz está baixa. Eu não sei, teve gente que disse que está baixa, teve gente que está normal. Eu não escuto a minha, né? Eu escuto a tua, só para mim tá ótimo. Então vamos lá, vou falar um pouco mais alto. Alisson, tem uma outra coisa. Existe diferença de tratamento. Você tem uma planta em que já tem um galho morto e você vai trabalhar isso para um gin, e um galho vivo que você vai ter que tirar a casca para fazer esse trabalho. Existe diferença de tratamento dessa madeira, a madeira morta e a madeira viva, ou não?
Tratamento em que sentido? A forma de trabalhar ou a forma de tu madeira, preservar essa madeira? A forma de trabalhar, sim. A forma de trabalhar, sim. Das duas coisas. A forma de trabalhar, sim, ela é diferente, tá? A forma de tratar, nem tanto, né? Porque o tratamento é o mesmo para as duas questões. Mas vamos por partes, né? Vamos pegar primeiro a parte do trabalho, porque a gente só trata depois que trabalhou, certo? Então, pela parte do trabalho, ele é um pouco diferente, sim, porque a parte da madeira que já está morta, principalmente se ela tiver com casca, você já tem que usar outras ferramentas para conseguir retirar essa casca, né? Só com alicate de DIN você não vai conseguir, porque essa casca já está grudada na madeira, né? Ela é como se ela tivesse colado ali. Então, para retirar isso, aí eu uso, deixa eu mostrar aqui. E aí a gente já vai entrar nas ferramentas, que seria a minha próxima pergunta, Alisson. Exatamente. Eu só quero te mostrar uma coisa bem rapidinho aqui, ó, que para a gente tirar a casca de uma parte viva, basta um alicate, né? Sem problema nenhum, porque a gente vai, pressiona, aperta, né? Essa casca vai estourando, aí tu consegue tirar ela. Numa madeira onde a casca já colou nela, se aquele galho já estava morto, aí tem que usar ferramentas assim, né? Para poder cortando mesmo para poder retirar. Ou um raspador de tronco normal, né? Mas eu gosto muito dessas ferramentas aqui porque elas me dão muita praticidade na hora do trabalho. Boa. Tá? Então, a maneira de trabalhar, assim, isso a gente só está falando de um trabalho, né? Só do DIN. Quando a gente transporta para os outros trabalhos, a diferença aumenta ainda mais, né? Porque aí nós temos que usar outros tipos de ferramentas para poder conseguir chegar no mesmo resultado. Quando o trabalho de uma fibra de uma madeira viva é diferente da fibra de uma madeira morta. A resistência das duas é diferente. A madeira viva tem flexibilidade, né? Então você pode pegar, você pode puxar ela vem soltando e tal. A parte que já está morta não dá para te fazer isso. Então tem que ir rachando ela e tirando. E quando tu racha, muitas vezes ela já abre o trinque de fora a fora onde ela bem quer. Né? Não é tu que vai conseguir controlar 100% de onde ela vai rachar. Então existe sim diferença na forma de trabalhar, nas ferramentas que são utilizadas e com relação aos cuidados, aí é basicamente a mesma coisa. O que a gente tem que perceber? Claro, uma madeira que a gente pegou agora, que estava viva, e transformou ela em madeira morta, ela ainda está 100% sã. Ela não tem nenhum ponto de apodrecimento, não tem nenhum ponto de ataque de fungos, de bactérias, nada. Ela está intacta, né? Consequentemente, ela vai durar muito mais. Então, o nosso tratamento é mais tranquilo, digamos assim. Quando a gente pega uma madeira, isso falando da mesma madeira, tá, pessoal? Mesma espécie, porque depois nós vamos entrar no detalhe da diferenciação das madeiras também. Isso também tem influência. Mas se tratando da mesma árvore, né? Quando a gente pega uma parte que já está morta, essa parte já ressecou, ou seja, já passou por todo o processo de perda de seiva total, né? E a madeira já está ali sofrendo com o tempo durante determinado tempo. O que nós vamos fazer com essa madeira? Nós temos que limpar ela e entrar já com o tratamento imediato, porque essa madeira já está num processo muito mais adiantado do que essa que a gente vai fazer agora. Né? Então, vamos supor, se nós vamos fazer uma corrida de 1 quilômetro, a madeira que tu trabalhou agora é aquela que está lá na largada, e a madeira que tu já estava podre, aliás, já estava morta, e tu vai trabalhar ela já está quase chegando na reta final. Né? Então, a distância a ser percorrida entre a madeira estar viva e a madeira apodrecer é essa diferença entre o cara que está novinho aqui na largada e o outro que já está chegando lá no final. Então, aquele que está chegando lá no final, a gente já tem que limpar
e entrar com tratamento imediato, porque a vida dele, o tempo de vida dele é mais curto. Pois é, e a gente entra aí nessa parte das diferenciações de madeira, né? Você pegar uma Bougainville Nossa Primavera e uma que já falamos, Oliveira. Como abordar isso, né? São madeiras totalmente distintas. Exatamente. Bom, o que a gente tem que perceber? Claro, quando a gente tem algum material didático, é legal a gente ler, né, sobre as características da espécie, colher informações e tal, ver se a gente consegue achar alguma coisa a respeito do comportamento dessa madeira e os tratamentos mais adequados. Porque todas as árvores, elas têm madeiras com diferentes durezas, né? Tem madeira mais dura, madeira mais mole, tem madeira mais flexível, tem madeira mais rígida, e tudo isso vai mudar na hora de a gente desenvolver o trabalho de madeira morta e na hora de a gente tratar essa madeira. Por que eu digo isso? Porque uma madeira que é dura, que é realmente bem resistente, ela vai suportar muito mais tempo sem nenhum tipo de tratamento. Uma madeira que é muito mais mole, que é muito mais suscetível à podridão, porque ela é macia, ela não tem força por dentro, ela é como se fosse uma esponja, entendeu? Então primeiro ela vai murchar muito mais rápido, né? E segundo que ela vai apodrecer muito mais rápido, porque ela não tem sustentação dentro dela, das próprias cadeias de carbono. Então, o que vai acontecer com essa madeira? Essa madeira, se a gente não cuidar muito de perto com o tratamento dela, ela vai acabar muitas vezes apodrecendo demais, pode danificar a planta ou pode ser que perca a característica que a gente gostaria que tivesse. Né? Então, quando a gente pega uma Bougainville, por exemplo, a madeira da Bougainville é uma madeira mole, né? É uma madeira que apodrece muito rápido. Então, na Bougainville, o tratamento tem que ser muito mais intenso. Se a gente pega uma madeira como essa aqui de uma oliveira, por exemplo, uma madeira dessa aqui tu pode deixar 5, 10 anos assim que não tem problema. Uma madeira dessa aqui, quando eu trabalho madeiras desse tipo de planta, oliveira, bucho, o tachos bacata, tachos cuspidata, essas plantas, eu faço o trabalho e deixo ela aí às vezes 2, 3 anos sem nenhum tipo de tratamento. Para que o tempo finalize ela, porque não existe melhor refinamento num trabalho de madeira morta do que o tempo. O tempo é o mestre dos mestres num trabalho de madeira morta. Então, às vezes fica 2, 3 anos a planta sem nenhum tipo de tratamento para ela adquirir essas características e aí depois sim começa a tratar. Seria possível fazer isso numa Bougainville? Jamais. Se você fizer isso, o risco de perder a planta é muito grande. Bougainville tem que fazer o trabalho e já tem que entrar com tratamento imediato e fazer com uma periodicidade determinada para que isso não se perca. Eu tenho a Bougainville assim, com a madeira apodrecendo. E aí eu me lembrei até de alguns vídeos, algumas coisas, Alisson. A gente falou de um tratamento posterior que você faz com calda. Eu queria pegar a pergunta aqui de Luiz, antes de fazer a minha. Qual tipo de tratamento você faz em madeira que está bem próximo ou em contato com o substrato, onde vai ter mais umidade? É a mesma coisa a calda sufocáustica? Ou tem alguma coisa eu uso a mesma coisa. O único cuidado que é importante a gente ter é o seguinte: quando a gente vai passar a calda em partes que estão muito próximas ao substrato, é importante que a gente não regue. Né? Então, tu vai passar a calda, deixa a planta pelo menos 1, 2 dias sem rega. Dá um estresse, tá? Para não... Para ela absorver aquilo, né? Para ela conseguir absorver bem aquilo ali, isso tem um benefício duplo, na verdade. Primeiro, porque ela consegue absorver mais. Quanto mais ela absorve, mais profundo é a camada de proteção. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quanto mais ela absorve, menos sobra para escorrer para o substrato. Apesar de ser um adubo também a calda sufocáustica ou não? Sim, mas depende. A questão é a dosagem, né? A gente usa para prevenção também. Madeira, claro. Para prevenção e tal,
Exatamente, né? Então, às vezes põe aí 5, 10 ml por litro, né? Para pulverizar, para fazer a prevenção e tal. Mas E na aqui, madeira bota puro. mas na hora do trabalho, bota puro ou mistura um pouquinho com água, de acordo com a quantidade que a gente quer, né? E aí, Alisson, vem uma seguinte pergunta. A gente está quase uma hora, tá? Só para te adiantar. Não, tranquilo, Felipe. A Vamos gente lá. falou aí desse tratamento de manutenção e enfim, conclusão e manutenção com cauda, que é a única que você usa. Paranoide você não usa, mas existe também muita gente que faz a queima dessas madeiras, né? Passa o maçarico. Qual a função? É só estética de cor, para fechar poro, para matar, para fechar essas fibras. Você queima, e por que se queima também? Sim, eu faço, inclusive eu uso dois aqui, porque para trabalhos em plantas pequenas eu não sinto necessidade de ter maiores, né? Tem esse pequenininho aqui, ó, que é um flambador de sobremesa, né? Esses que se usam em culinária mesmo, tá? Uhum. E esse, cara, ele é muito bom para quando você vai fazer trabalhos menores ou trabalhar em locais onde existe muita ramificação, muita coisa, então tu consegue direcionar melhor e consegue proteger melhor aquela área, tá? Uhum. Então eu uso esse aqui que é um pouco maior, né, para o restante dos trabalhos. Para que a gente usa isso aqui? Né? E claro, depois tem os grandes para te usar em plantas maiores. Mas no tamanho de plantas que eu tenho aqui, eu não, mesmo nas grandes, eu não tenho necessidade de usar o grande. Para que a gente usa queimar essa madeira? Porque o processo de queima, ele retrai, né? O processo de queima, ele vai retrair as fibras da madeira e vai fechar os poros. Quanto mais fechados os poros estiverem, menos água aquela parte absorve, menos risco de fungo e de tudo que a gente conhece e que a gente já falou aqui várias vezes. Então, o queimar não é simplesmente um fator estético, né? Também tem a parte do fator estético, claro, porque quando a gente vê uma planta com um galho que já está há muito tempo lá quebrado, tá, a gente vai ver que aquele galho não tem farpinhas, né? Ele tem uma madeira mais lisa, porque toda essa parte mais fina já se deteriorou com o tempo, né? Quando a gente queima, a gente faz isso também. Todas aquelas farpinhas, aqueles restinhos que sobram do trabalho, né? Seja da máquina, seja do formão, seja das facas e tal, a gente queima aquilo e aquilo some. Então ele também ajuda, ele ajuda a fechar os poros da madeira, ele ajuda a limpar essa madeira dessas penugens, digamos assim, né, que ficam, e ele tonaliza também um pouco a madeira. Então, dependendo do trabalho e de onde ele está localizado, né, lembra que eu falei, por exemplo, a questão de tonalizar com nanquim para escurecer um pouco e tal, isso aqui também pode ser usado, né, inclusive, esses dias eu estava vendo um documentário, isso era uma coisa que eu não sabia. Esses dias eu estava vendo um documentário e passou uns caras construindo casas de selva, né? E uma das coisas e como os antigos construíam. E uma das coisas que os caras fazem é eles pegam os pilares da casa, que é tudo de madeira, né? E eles queimam por completo, quase 1 metro. Né, e queimam muito, deixam aquilo ali virar um torrão preto, como se fosse um carvãozão. Aí eles colocam aquilo na terra e pronto. Por que eles fazem isso? Essa é a prova de que quando tu faz isso não passa mais umidade, não passa mais nada. Né? Então aquilo ajuda a selar a madeira. Duas coisas sobre isso. Na construção do viveiro, o Felipe Dalorto colocou exatamente... Oh, tudo bem? Tudo certo, eu só fui botar água aqui e acabei chutando o resto tudo. Felipe Dalorto fez um vídeo exatamente fazendo umas colunas lá do viveiro dele, queimando a madeira sobre isso. E aí vai uma dica pessoal. Quem usa madeira nas pranchas do viveiro, mete a maçaricada lateral, queima as pranchas, porque vai preservar por muito mais tempo sua madeira lá.
E, Sem dúvida eventualmente, nenhuma. também meter uma caldinha sufocáustica vai ajudar, mesmo tratamento de que se faz Uhum. na planta, além de matar os fungos, né? Enfim, fungo, bactéria. Isso, aqui, por exemplo, é muito comum de fazerem tratamentos nas bancadas também, tá? Pelo menos, mínimo uma vez por ano, mas normalmente se faz 2 vezes por ano. Uma na saída do inverno e a outra na entrada do inverno. Aqui a técnica Porque não adianta, Sousuma. Desculpa. porque não adianta nada a gente ter as plantas bem tratadas, mas a bancada não, né? Na bancada também podem se alojar patógenos. Então, se a gente tiver a bancada bem cuidada, a gente também evita, ajuda pelo menos a prevenir que isso acabe atingindo nossas plantas. Tá. Eu fixei aqui uma pergunta de Gabriel, mas aí uma coisa que você começou no começo, é difícil, né? Você começou seu raciocínio lá no início, olha, isso aí eu pedi para parar, que é a analogia da alimentação das plantas com as veias do corpo humano, né? Que é do xilema e floema, que quando você corta isso, mata a madeira. Por favor, só para não... Que verde é o Exatamente. civil. Não, é que o que acontece, né? Na planta nós temos 2 fluxos de seiva, né? Nós temos um fluxo ascendente, que é o fluxo da seiva bruta, que é feito pelo xilema, né? Ou seja, vai das raízes para as folhas, né? Que é ali a seiva que vai conter água e nutrientes. E depois isso vai ser transformado nas folhas pelo processo da fotossíntese e vai retornar, né, espalhado por toda a planta e retornar para as raízes na forma da seiva elaborada. Sobe por uma parte mais interna do tronco e desce pela parte e desce mais pela externa. parte mais... Exatamente, tá? Mas nós temos 2 fluxos, né? Um que leva da raiz para as folhas e o outro que leva da folha para o restante da planta até as raízes de volta. Isso. Com o nosso organismo acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos as veias que transportam o sangue de todo o nosso organismo para o coração e temos as artérias que transportam do coração para o resto do nosso organismo. E o fluxo desses dois, apesar de serem coisas diferentes, né, um leva o sangue oxigenado, outro não, mas exatamente como acontece com a planta. Então, um leva os nutrientes e o outro traz aqueles nutrientes transformados, né, digamos assim, vem ali aquela solução aquosa de aminoácidos e tal. Então, até nisso, a gente tem alguma coisa muito em comum, né? O que acontece? Quando a gente interrompe esses fluxos, a gente cria um problema, né? Então, por que uma planta morre? A gente falou, vamos retirar a casca, aquele galho vai morrer. Se a gente retirar por completo a casca daquele galho, vai morrer. Por quê? Porque a gente interrompeu o fluxo de seiva. Quando a gente interrompe esse fluxo, a planta vai morrer. Nós vamos continuar tendo o xilema ali? Sim. Nós vamos continuar tendo um fluxo de seiva ascendente? Sim. Mas não existe mais o fluxo de seiva descendente. Até que chega uma parte que aquilo diz, chega, não gostei da brincadeira, parou por aqui. E aí a planta acaba morrendo aquela parte. Né? Isso, excelente. Excelente, Alice. Tem aqui, Gabriel perguntou, ainda sobre um comentário lá atrás, se pode usar stem junto a... Cadê? Stem no lugar do nanquim junto com a cauda. Fica bom o resultado? E a técnica lá? Desculpa, é porque aqui eu não consigo ver os comentários. Eu vejo uma linha e o resto fica apagado, eu não consigo ver. Eu vejo bem pouquinho aqui. Foi um colega aqui que perguntou se dá para usar stem junto com a cauda sufocáustica para tratar a madeira. Se o resultado... Maravilha. Olha, junto com a cauda sufocáustica eu nunca usei. Eu já usei separado, dá para usar sem problema nenhum. Né? Junto com a cauda eu não experimentei ainda, não saberia te dizer se fica bom ou não. Mas o stento pode ser usado sem problema nenhum. O stem é algo muito comum que é usado em tudo quanto é madeira, quando a gente não quer brilho, né? Porque o stem ele não é um verniz, ele é um impregnante. Então tu podes usar sem problema nenhum, porque ele vai, inclusive o stem tem de várias tonalidades. Tu pode escolher a tonalidade que tu quer, né? E, enfim, para que fique mais bonito aquele trabalho que tu queres fazer. E como ele é um impregnante,
ele também faz o mesmo processo da cauda, né? É algo que a madeira vai absorver e aí vai criar uma... Ele não chega a criar uma película por fora, né? Como se fosse um verniz ou algo, um óleo ou algo assim. Mas ele vai estar impregnado na madeira e ele cria, de certa forma, uma micropelícula ali dentro que não permite a... Não é que não permite, né? Mas ele atua como uma barreira protetora para qualquer coisa que vá entrar ali, principalmente a umidade. Você chegou já a usar o paraloide? É usado em restauração Não, de santos, de igreja, dessas coisas. não, E essa o questão de Polaroid, brilho. o Polaroid eu também nunca usei aqui. Também nunca usei. Eu tenho Eu até um gosto pouco, não muito fiz. da. Eu já vi pessoas usando, né? Mas eu particularmente não. Eu prefiro, particularmente ainda prefiro a cauda. Tá. Uma pergunta, Alisson. Isso foi um debate que teve Fabiano Costa, foi Fabiano Costa, com quem eu fiz o curso, meu primeiro professor. É, ele Querido faz o Fabiano, grande tratamento, abraço para ele, cara. eu sou aluno lá, Tivemos fui aluno, ainda estou no grupo, né? Não estou mais como aluno, muito já. né? Eu Passou meu conheci. prazo, mas Aham. não Sim, cheguei a queimar. eu vi a tua live com ele, foi muito boa, inclusive. E o Fabiano, eu conheci ele aqui na Bélgica, né, quando ele veio estudar Ele com o falou Mauro, isso. e a finalização foi aqui na Bélgica, foi show de bola, eu vi que ele falou na live também. No Trophy, Foi né? realmente, na Trófia, foi muito legal. Ali é um evento espetacular de qualquer forma, cara. Ele está fazendo um tratamento de madeira morta nas espinosas por conta daquela casca fantástica que tem, Uhum, mantendo a própria casca da árvore. Ele está fazendo uma queima e não está retirando a casca, ou seja, está deixando o suber lá dela todo bacana e fazendo uma uhum. queima. Né? Tá lá, parece que fica lá o seu ginzinho, mas não passa esse produto, não passa aí a cauda, por exemplo, não fica branca, muda a tonalidade pela queima, mas ele mantém ele lá, fica. Sim. Você chegou a ver já algum trabalho assim? Existe algum tipo de técnica também dessa? Não, eu já vi trabalhos assim, né? Inclusive eu uso aqui também. Por exemplo, nessa pequenininha aqui, ó. Ó, ela tem, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, essa planta tem, opa, virou tudo aqui. Peraí. Ó, vendo? Tem Deixa eu um tirar aqui trabalhinho bem leve. Não, eu aproximo que tem um trabalhinho bem leve aqui que foi todo queimado ali para proteger melhor a madeira. Essa madeira ainda está sem tratamento nenhum, né? Não tem. Eu só fiz e queimei um pouco, né? Agora precisa terminar o trabalho, refinar e tal. Mas eu só queimei um pouco para ele conseguir manter protegido ali durante um determinado tempo. Mas eu Tá? digo E que tem. na espinosa o que ele faz, ele não tira a casca dela. Sim, eu Sabe? entendi. Ele só queima com a casca ali, né? Até para não soltar lá, dar um tratamento, porque senão a espinosa, quando vai morrendo, ela vai soltando a casca, né? Até para Sim, manter a casca lá no local, preserva e fica visualmente muito legal, cara. Muito sim, fica muito bonito. Fica muito bonito. Alisson, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Você tem algo mais para complementar que a gente não passou do que você gostaria, Alisson, importante aí? Bom, eu acho que tem uma coisa bem interessante, cara. Inclusive é um assunto que eu passo já também no curso de Civilização 1, Vamos falar do né? curso também aí de madeira E morta, hein? isso, e também faz parte, obviamente, do curso de madeira morta, né? Mas qual é a maior dificuldade que eu vejo que as pessoas têm? Não é o fato de saber tirar uma casca, fazer um DIN, fazer um share e tal. Isso é relativamente simples, né? Claro, dentro das suas especificações. Mas eu vejo que uma dificuldade muito grande, inclusive é uma polêmica, né? Mas a polêmica é gerada muito mais pela falta do entendimento mais profundo do que qualquer outra coisa. Que é, e aí, madeiras mortas e inativas? Passa ou não passa?
primeiro lugar, vamos entender um pouco, então, sobre o processo que acontece numa madeira morta. Por que que uma madeira morta se preserva e por que que a outra madeira morta não consegue se preservar? Através disso, a gente vai conseguir entender o porquê que uma madeira morta fica bom em uma determinada espécie ou não fica em outra. Bom, primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, se a gente tem um pedaço vamos pegar um pedaço de carne, tá? A gente bota ele em cima da mesa, corta ele no meio, deixa a metade em cima da mesa, bota a outra metade no congelador. Qual dos dois vai aguentar mais tempo? Sem estragar. Do refrigerador. A do refrigerador, certo? Então, primeiro ponto, a temperatura tem um fator muito importante na preservação de tudo. De tudo, né? Tanto é que as grandes descobertas e tudo de coisas que são mais intactas até hoje foram descobertas no gelo. Sim. Né? Por quê? Porque o frio tem a capacidade de preservação, independente do que seja. Então esse já é um ponto para gente observar. Perfeito. Por que que isso é um ponto importante de se observar? Porque o calor faz o processo inverso. O calor, junto com a umidade, ele aumenta a capacidade de deteriorização, aumenta a capacidade de decomposição. Certo? E isso serve para todos os organismos. Para a madeira não é diferente. Então, quando a gente tem madeira morta em uma planta que está em uma região fria, por que que eu falo isso? Porque a grande maioria das madeiras mortas a gente vê em trabalhos feitos em coníferas, né? Ou juníperos, sim, pinheiros, enfim, coníferas em geral. Por quê? Porque essas plantas são plantas naturais de regiões montanhosas, principalmente de regiões mais frias, onde muitas vezes elas passam 3, 4 meses abaixo de neve. Juníperos ficam literalmente embaixo da neve durante 1, 2 meses por ano em regiões frias, no mínimo. Tá? Quando eu falo embaixo da neve é assim, tu só vê a neve, tu não vê nada do que está embaixo. Aí tu vai olhar lá embaixo, opa, pisei em cima do junípero. É assim, né? Então, essa madeira que morreu e que está ali embaixo, ela vai ficar intacta, ela vai ficar preservada. Quando a gente tem um pinheiro numa montanha, por conta do peso da neve também faz quebrar galhos, né? O pinheiro tem uma característica específica, as coníferas, praticamente todas, né? Tirando as caducas, que nós também temos coníferas caducas. Então, esse trabalho do peso da neve, de tudo, muitas vezes quebra galhos. A característica delas é que elas precisam de fluxo de seiva, precisam de massa verde, para que aquele galho se mantenha vivo. A partir do momento que quebrou, se não tiver massa verde para trás, aquele galho morre, né? Interrompe o fluxo de seiva, o galho vai morrer. Porém, esse galho vai morrer, mas ele vai morrer numa planta que está numa região fria. Essa madeira vai ser preservada durante muito mais tempo, apenas por conta da temperatura. Depois nós temos uma outra condição. Essas madeiras, elas são flexíveis, mas elas são fortes, porque elas se desenvolvem em camadas, em anéis, né? Normalmente essas plantas têm 2 estágios bem definidos de crescimento. Uma parte é o verão, onde a planta bomba de crescimento e a madeira fica mais mole, porque ela cresce numa velocidade muito alta. Depois vem o outono e o inverno muito frio, muito rigoroso, que reduz o crescimento dessa madeira drasticamente, a quase zero em muitos casos, né? Então isso vai fazer com que essa parte ela não cresça tão rápido, ela não engorda tanto, ela vai engordar muito pouquinho nessa época do ano, porém ela vai ter a mesma concentração. O que que isso significa? Significa que tudo o que está ali dentro está compactado. Aquela parte, aquele crescimento grosso, simplesmente foi feito assim, ó, compactou. Ou seja, a tua densidade naquela parte da madeira é infinitamente maior. E ela tem uma camada menos densa e uma mais densa. Menos densa, mais densa, né? Vai fazendo anéis assim. Quando essa madeira quebra, quando essa madeira está em exposição, ela tem essas camadas para serem
bem característica. Transpassadas. Então, tu tens uma camada dura que vai levar muito tempo para apodrecer. Muito tempo. Aí chegou na camada mole, apodreceu um pouco mais rápido. Mas em seguida tu vai ter outra camada dura. Né? E muitas vezes um pinheiro com galho dessa grossura aqui, ó, é galho de 7, 8 anos. Tem no mínimo 7, 8 camadas dessas muito duras para serem transpassadas. Além da preservação do frio. E é por isso que essas madeiras aguentam tanto tempo na condição natural delas, sem nenhum tipo de tratamento, sem nada. Porque nós temos uma característica física da madeira e nós temos depois uma característica climática que ajuda nessa preservação. Agora vamos fazer o inverso. Vamos transportar isso para a nossa realidade aí no Brasil. Vamos trazer isso para as nossas tropicais. Qual é o nosso clima? Quente e úmido. Né? E na boa parte do país, calor. Sem variação de exatamente. Inverno, verão. Tá? Então o clima quente e úmido é o paraíso para os fungos, bactérias e tudo aquilo que prejudica a preservação da madeira. Ou seja, tudo aquilo que acelera o processo de putrefação, a gente tem aí, certo? Então isso já é um ponto importante para ser observado. Se a gente pegar a madeira de um pinheiro, deixar ela na montanha, onde é a região natural dele, pegar essa mesma madeira e levar para uma região quente e úmida, só aí já vai ter uma diferença muito grande de tempo de preservação entre um e outro. Só isso. Né? Sem contar que, quando as nossas plantas elas têm uma velocidade de crescimento muito maior, né? Porque, cara, elas têm tudo que precisam. Elas têm um solo muito fértil, elas têm insolação o tempo todo, elas estão numa temperatura, numa faixa de temperatura que ela se mantém praticamente 365 dias do ano ativada, né? Porque as tropicais e subtropicais elas ativam acima de 10 graus, a grande maioria delas. Então, passou dos 10 graus, a planta já está em atividade. Aqui na casa aí dos... Né, na casa dos 20 a 28 graus é a velocidade de cruzeiro dela, né, onde ela vai andar tranquilinha. Passou disso, ela já começa a sentir um pouco, reduz um pouco o ritmo de crescimento, a mesma coisa que acontece com o frio. Né? O processo é o mesmo, só que por questões distintas. Um é pelo calor, um é pelo excesso de calor, outro é pelo excesso de frio, mas o processo é o mesmo, né? Ela diminui um pouco do seu metabolismo. Mas essas plantas estão em atividade o tempo todo. Diferente das plantas aqui da Europa, onde a gente tem aí 4, 5 meses de período de crescimento do ano, e acabou. E acabou, entendeu? Então, uma planta que você consegue formar em 2 anos no Brasil, aquilo leva 6 para fazer. É exatamente a mesma coisa. O que vai acontecer com essa madeira? Ela cresce muito rápido. Para que ela cresça rápido, ela não vai conseguir uma concentração muito grande, ela não vai conseguir uma densificação de madeira muito grande. Por conta disso, a madeira fica um pouco mais macia e mais suscetível à podridão. No Brasil, temos madeiras duras? Temos. Sabem quais plantas? Nas de crescimento lento. Pitanga, jabuticaba. Mirtáceas, né? Uma boa parte. Né? Mirtáceas em geral, né? São plantas que têm madeiras muito duras e que aguentam muito tempo. Tá? Porém, então, esse já é um ponto importante para a gente identificar qual o trabalho de madeira morta vai passar melhor para a nossa planta. Então, se você tem uma planta com crescimento muito rápido, crescimento muito acelerado, isso significa que a madeira dela vai ser um pouco mais suscetível à podridão, porque ela vai ser um pouco mais macia. Tá? Então, esse já é um primeiro ponto. Então, evitem muito DIN, muitas coisas que evidenciem demais o trabalho de madeira morta, porque na natureza isso aconteceria... Sim, sem problema nenhum, mas não ficaria muito tempo lá. Né? Quando um temporal encontra uma floresta, ele não vai dizer, não, peraí, deixa eu desviar ali, porque ali tem uma mirtácea, ali tem uma jabuticaba, eu não posso quebrar um galho dela, porque não pode ter madeira morta em jabuticaba. Alguém já viu um temporal fazer isso? Não existe. O temporal vai vir, se tiver que quebrar galho, ele vai quebrar de quem estiver na frente, e ponto final. A questão é, quanto tempo isso vai ser preservado? Né? Nós temos plantas que têm uma vigorosidade impressionante na hora de brotar. Então, por mais que um galho quebre,
na grande maioria das plantas, vai sair dali novos brotos, esses brotos vão crescer, vão ganhar vigor, e essa casca vai começar a tapar aquela parte que quebrou. Pode acontecer de ficar quebrado ali? Pode. Grande maioria dos casos acontece, murou, né? Vai começar a cavar porque vai começar a apodrecer aquela parte ali. Então, os trabalhos mais comuns e que ficariam mais coerentes para a gente fazer nas nossas nativas são os trabalhos onde a gente vai cavar mais na planta ao invés de deixar partes externas, como jeans, por exemplo. Mas isso não significa que não pode acontecer. Isso significa que a gente tem que observar as características da nossa planta e aí fazer algo de forma sutil e que fique bonito para um desenho. Por exemplo, nós temos como tu bem comentou, né, a Calendria espinosa. Inclusive o Cláudio Neves tem uma que eu acho muito linda, muito Uma bonita cascata, mesmo. Uma cascata, isso mesmo, uma cascata. Tem um trabalho de madeira morta. Um gin, né? Na ponta. Exatamente, tem um trabalho de madeira morta, tem um gin na ponta, e é uma planta muito, muito bonita. É uma nativa, é uma tropical. Opa, mas tem um gin? Ah, não pode? Por que não pode? Na natureza acontece isso. A questão é a gente saber avaliar se aquilo faz parte do desenho, se vai ficar bom, vai ficar bonito esteticamente, ou vai ficar uma aberração. Esse já é um grande ponto para a gente pensar na hora de tomar a decisão. Deixo ou não deixo? E especificamente, tá? Cara, as espinosas, como as depauperatas, são de regiões assim. Principalmente a espinosa que é no sertão. A depauperata ainda pega o que a gente chama aqui do agreste. É uma região, cara, que o clima não é brincadeira, o solo não é brincadeira. Os incêndios que acontecem, os animais comendo essa planta. É uma planta que você, por mais que você tente cultivar de semente, o michô, ela não vai atingir aquele resultado nunca que está na natureza. Não vai, não, ali, nunca. É aquela planta sofrida, como um pinheiro que está na montanha lá, coberto. Exatamente. O processo é o mesmo. A condição é diferente, mas o processo é o mesmo. Mozart comentando, né? Aqui, algumas têm madeira morta, naturais. Sim, claro que tem. Claro que tem. Para quem acha que não pode ter madeira morta e nativa, eu vou fazer. Alguém já deu uma volta pelo Pantanal Mato Grossense? Pois é. Ali é raio pra caramba, provavelmente, né? E olha lá quantas árvores vocês vão ver com um gin na ponta. De madeirona morta. Muitas. Muitas mesmo. Então, não, por isso que eu digo, né? As pessoas falam, porque não pode. Então... pera lá, vamos estudar um pouquinho mais a fundo, vamos conhecer um pouco mais, que a gente vai ver que não é bem assim. Poder pode, é natural, é coerente, é. A questão é a quantidade e aonde colocar. Né? Não é pegar toda e qualquer planta e sair botando um monte de madeira morta. Juníperos ficam bonitos com muita madeira morta. Pinheiros já não ficam muito bonitos com muita madeira morta. São coníferas, né? Fazem parte do mesmo grupo. Mas um entendimento um pouco mais aprofundado, principalmente de estilização, vai nos ajudar muito a identificar qual trabalho vai casar melhor com a nossa planta. A espinosa, por exemplo, por que passa muito bem um trabalho de madeira morta numa espinosa? Primeiro porque é uma característica natural dela, uma planta sofrida. Mas né? a Mozart desculpa, já complementou. E é verdade, eu tenho alguns, elas quase todas, é muito natural dela, os jeans e os chares, cara. É uma coisa absurda. Sim. Tem coisa que você botar ali dentro, você sai na caverna do dragão, é enorme. Sim. E sem contar que a textura da casca dessa planta já nos remete a um desenho mais dramático. É impressionante. Né? Ou de uma planta velha, de uma planta, sabe, que já passou por muita coisa durante a vida dela. Então, para um caso desse, trabalho de madeira morta se encaixam muito bem. Muito bem. Agora, um ficus, com toda um ligustro, com todo aquele vigor de crescimento, que a casca fica lisa, dependendo da potência de crescimento que a gente aporta para ele. Fica bonito com o trabalho de madeira morta? Não, não fica. Né? Pode ter alguma coisa, um apodrecido, alguma coisa assim que tu cavou, que vai ficar bonito, dá uma característica interessante, né? Mas quando ele começa a cicatrizar por fora, é que ele fica mais bonito ainda.
Agora, se tu deixar muitos jeans, por exemplo, vai deixar jeans em ficos e coisas, não vai ficar legal, porque não é algo muito natural da espécie. Tem uma observação aqui, uma pergunta, na verdade, de Faunati. Eu não consigo ver bem aqui a pessoa. Mas e um pinheiro ou junípero cultivado como bonsai em uma região quente e úmida como a maior parte do Brasil? Primeiro que isso não se faz porque eles não sobrevivem no Nordeste, por exemplo, na maioria dos locais, né? A gente não cultiva. Não é, Alisson? Se cultiva isso mais no sul, onde você tem uma temperatura mais Sim, baixa, porque são sim, plantas que precisam também do frio. Não é que não aguentem calor. Elas precisam do sim, frio, precisam parar. sim, exato. É assim, ó, essa questão do frio para essas plantas é importante para elas cumprirem o ciclo, né? Então, isso ajuda muito na saúde da planta. Caso contrário, a planta se debilita com mais facilidade. Não é que não possa cultivar. Tem gente aí que tem, em regiões quentes, que teve sucesso, porém a pessoa tem muito trabalho para cuidar, né? Porque ele se debilita demais, fica muito suscetível a fungos. Fungos mesmo é uma desgraça, né? Para essas plantas quando existe o calor associado com o alto índice de umidade. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas se a pergunta é com relação à madeira morta, sim, a madeira morta fica coerente porque pinheiro é pinheiro, né? Então a madeira morta vai ficar bonito, vai ficar coerente. A única coisa é que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado no tratamento dessa madeira morta, né? Porque ela vai ser vai exigir uma periodicidade de tratamento muito maior do que a que eu tenho aqui na Europa, por exemplo, né? Só para ter uma ideia, esse ano aqui eu inclusive perdi duas plantas muito importantes para mim, porque não aguentaram o inverno, nem dentro da estufa, tá? Chegou aqui de temperatura a -18. E o problema não é que chegou a -18, isso é temperatura, não é nem sensação térmica. Sensação passou de 20 e poucos. Mas o problema foi o tempo que isso durou. Só para ter uma ideia, nós temos um laguinho artificial lá na chácara, tem 6 metros e pouco de comprimento, por 3, 4 de largura, e tem 1 metro de profundidade. Andou em cima dele, eu, a minha esposa e o meu filho. Caramba. E eu com a pá levei mais de 15 minutos para conseguir abrir um buraco assim, cara, para os peixes. Putz, Tá? Tinha 15 centímetros de gelo, 15 centímetros de bloco de gelo por cima. E as plantas que eu tenho lá, que estão no chão, que ficaram 100% cobertas, estão lá perfeitas. Inclusive as aleias. Poxa, que incrível. Perfeitas. Boa. Pessoal, eu queria convidar, a gente está com quase 60 pessoas, eu quero lembrar essa live, quem não conseguiu ver Pô, toda. maravilha. Amanhã entra no canal do YouTube da Bonsai Mais, por favor, se inscreva, um canalzinho para iniciantes, com dicas, trazendo conteúdo pensado, com cuidado, trabalhado, tá? Bonsai Mais, MAIS, lá no YouTube, se inscrevam. 11 horas essa live está lá amanhã. Alisson, Maravilha. chegamos a quase 1h30. Você já está aí, daqui a pouco você vai direto para o trabalho, cara. Já são quase tá... Para pro pessoal que não sabe, né? Aqui na minha região nós temos 5 horas a mais do que no Brasil. Tá então realmente é bem tarde aqui, mas de todas as formas eu quero do fundo do coração agradecer a presença de todos vocês. Eu infelizmente não consigo ver aqui quem está na live, quem não está, não consigo ver os comentários, nada, mas eu quero agradecer do fundo do coração a presença de todos vocês, né? Falar para todos que o que precisar eu estou à disposição, no que eu puder ajudar, faço de coração. Nós temos, eu tenho um curso, tenho vários cursos, né, que vão abrir agora, curso básico, né, o bonsai básico, estilização parte 1, estilização parte 2, estilização parte 3, e vou também agora, para as próximas semanas, fazer um curso só sobre madeiras mortas, tá? Aqui, é claro, a gente falou, né, de forma geral sobre tudo, mas nesse curso, é um curso que não é de um final de semana, não é um curso de 2 finais de semana, é um curso de mais tempo, tá? E vai ser, além de toda a parte teórica, tem a parte demonstrativa também, onde eu vou executar os trabalhos e mostrar em detalhes como se faz, o porquê se faz, enfim.
tudo que precisa saber, quais as ferramentas que vai se usar e de que forma se faz cada coisa, porque existem vários trabalhos de madeira morta, né? E também de vários níveis de refinamento, tá? O que nós vamos transmitir é realmente como a gente trabalhar a madeira morta com características naturais e como refinar a madeira morta, né? Porque a madeira morta é um trabalho que, se bem feito, ele aporta um nível altíssimo de qualidade para a nossa planta. Altíssimo. Tá? Quem quiser aprender, só entrar em contato comigo, pode ser o pessoal que participa dos grupos de WhatsApp, pode me mandar mensagem direto no meu WhatsApp, ou se não, deixar mensagem no direct do Insta, ou no Facebook, que eu entro em contato, que eu retorno. Eu vou lançar ainda, oficialmente está sendo lançado agora, né? Extraoficialmente eu só divulguei nos grupos, já está quase todo, o curso já está quase lotado, então se alguém quiser, corre lá que vai acontecer nas próximas semanas aí. Eu quero. Perguntaram aqui, Marcelo, você está em Não Faz Mal a Planta. Alisson já tinha falado, Marcelo, não faz mal, ele já usou Não muito, faz. né? Não Alisson, faz, não então, faz. Isso aí não faz mal, não. muito obrigado, Tá? cara. Quem não conseguiu ver toda amanhã, 11 horas da manhã, ela entra numa playlist que tem todas as outras lives que nós fizemos, tá bom? Alisson, muito Maravilha. obrigado, de coração, Eu cara. que Muito obrigado. agradeço, Foi meu uma querido. aula incrível que eu vou rever depois, inclusive com calma, porque teve horas Que aqui bom que depois. eu me perdi até, eu ficava É porque assim, imaginando já o é trabalho. muita. É. É muita coisa, né? Então eu tentei sintetizar o máximo possível, mas é assim, ó, realmente quando a gente faz o curso, por exemplo, né? Então todos os assuntos são discutidos nos mínimos detalhes mesmo, né? Aqui a gente só deu uma sintetizada para que as pessoas consigam se sintonizar um pouco melhor com esses trabalhos de madeira morta e entender um pouco melhor o que eles são, por que são feitos, fica coerente aqui, não fica lá, de que forma usar, enfim. Pelo menos Maravilha. Claro que em uma hora e pouco não Não, dá para falar muita coisa, foi mas já excelente. tá ótimo. Foi excelente. Muito Maravilha, meu obrigado. querido. Boa Muito noite, Alisson. obrigado, Bom de dia já para coração. você. Bom trabalho. Espero que você chegue bem aí daqui a pouco no serviço. Grande abraço, querido. Abraço. Valeu, pessoal. Boa noite para Valeu. todo mundo. Beijão, tchau, Valeu. tchau. Tchau.